Pessoal, vamos puxar um pouco agora então para falar sobre boas práticas, como iniciar um projeto de observabilidade, como defender o ROI. A gente já passou por algumas dores aí, então imagino que tenha mais pessoas nos assistindo que estão com esse problema agora, estão com essa dificuldade. Como que a gente ajuda, com as nossas dicas a ajudá-los a defender o ROI, como que a gente recomenda início, não precisa ser tudo de uma vez, a gente começa com trenches. Vamos falar um pouco disso agora. Puxando esse gancho ainda, Jefferson, com a BBCE, eu queria que você compartilhasse com a gente aí um case prático onde a VeryCode conseguiu ajudar vocês, né? A gente trouxe algum resultado ali que foi bacana para vocês. Poxa, esse é o caminho, vamos por esse caminho. O que você consegue lembrar aqui agora de bate-pronto que com a observabilidade ali vocês conseguiram atingir esse objetivo? Abrir um horizonte para vocês. Eu estou na BBCE hoje há praticamente 2 anos, e quando eu cheguei a gente tinha uma dificuldade de realmente enxergar todo o fluxo do trade, né? Então a gente tinha ali um tempo, né? Um RTT, um Round Trip Time, né? O tempo da jornada. Eu tinha esse tempo de ponta a ponta, mas eu não sabia o que estava aqui dentro acontecendo no meio do caminho. Então eu tinha lá um outlier, uma lentidão que demorava 5 segundos para fazer uma operação. Eu falava, mas aonde parou esses 5 segundos? Eu me recordo disso, quase latência dos componentes no meio do caminho, certo? Perfeito. Então, esse foi um drill down que a gente fez dentro da nossa infraestrutura, com observabilidade, colocando novos sensores nesse fluxo do trading que eu comentei, que era o nosso foco inicial. E ali a gente começou a entender onde estava o problema. Então, a gente trouxe muitas correções para a nossa plataforma no ano passado, em cima dessas evidências, né? Porque faltava a evidência e só com o monitoramento e observabilidade a gente conseguiu chegar na evidência, causa raiz, solução definitiva, que é como a gente gosta de trabalhar com qualquer tipo de problema, né? Eu preciso conseguir replicar, encontrar a causa raiz e implementar a solução definitiva em produção. Então, acho que esse foi o grande case que a gente implementou com vocês. E continuamos, da gente conseguir chegar no detalhe. E até hoje a gente coloca. Porque é cíclico, né? Tipo, tem interativo, né? Tem interação nesses ciclos, de fato, ali, porque a cada momento a gente melhora alguma parte, né? Melhora ainda mais uma parte, né, do sistema, né? Por isso que eu acho que, assim, é um negócio constante e por isso essa parceria tem que ser ativa. Então é reunião semanal, o que a gente fez semana passada, deu certo, não deu, mas eu tive uma ideia, ou tivemos um problema, agora eu preciso monitorar um ponto novo, me dá uma visão de memória, de CPU, disso, daquilo. Então o negócio é tão vivo que a gente tem que estar próximo. Então acho que esse é o case, né? É essa proximidade e a gente conseguir, semana a semana, trazer melhorias para a mesa, melhorar nosso dash, evoluir. Então, acho que... E de modo geral, aumenta a maturidade de observabilidade da BBCE, né? Acho que esse é um ponto legal. Sim, com certeza. Coisas que a gente não conseguia enxergar, agora a gente já está conseguindo enxergar e tomando decisão em cima, mudando a estratégia, né? Então, faz uma diferença enorme. Lira, voltando para você agora o foco, a gente falou um pouco da BBCE, né? Toda essa parte da observabilidade para a operação deles. E com vocês no ONS, então, né, os agentes que monitoram esses sistemas lá na sala de operação, então essa confiabilidade, redução de interrupções, conta pra gente um pouco aí também da sua experiência ali, né, de algum case que você tenha participado ou recorde aqui agora dessa operação em tempo real com observabilidade. Eu posso falar mais especificamente do projeto que eu estou envolvido, que a gente está participando junto aí o dentro. Open Ones. Que é o Open Ones. Eu posso dar um caso prático, né, do aumento da observabilidade que a gente tem entregado. Por exemplo, a gente trabalha com a operação do sistema, da geração, transmissão e entregar até para a distribuidora, né? Porém, quando há uma tempestade, queda de linhas de transmissão, muitas vezes o agente próprio, né, o transmissor de energia, ele religa as linhas são religadas quando há algum problema, né, automaticamente. Porém, nem sempre essa religação deve ser feita, né? Porque se for um problema grave, você não deve religar esse sistema. E como é que você sabe se é um problema grave ou leve, né? Com os sistemas tradicionais, essa observabilidade não é muito, ela é um pouco difusa, você não tem muita precisão no que você está vendo. Já com essa medição avançada, de alta resolução, sincronizada, você consegue saber a severidade do problema, né? E de acordo com a severidade
por exemplo, nesse caso específico de queda de linha ou de curtos nas linhas de transmissão, você consegue dizer se é um evento que você pode tentar religar ali, né, a linha de transmissão sem nenhum impacto ao sistema, ou se você deve, calma lá, estou vendo aqui que como eu tenho uma observabilidade maior, uma lupa maior aqui no que aconteceu de verdade, eu posso ligar para o agente ali na hora e dizer, não, o evento aqui foi muito severo, eu não acredito que esse ligamento deve ser feito e vamos tentar resolver isso para limpar esse problema e para você tentar resolver isso aqui, né? Porque um equipamento indisponível do sistema custa muito dinheiro ao agente, né? Então o ONS junto com a gente tem que garantir que esse equipamento esteja online no mais tempo, mas sem comprometer a segurança, né? Para não comprometer a segurança, tem que saber o que você está vendo. Você tem que ter certeza, tem que ter detalhe, tem todas as informações na sua mesa para você tomar essa decisão, né? Então, o que eu posso dar de exemplos é esse tipo aqui, que já me foi informado, os próprios colegas aí do Cell Control me informaram, e tem outras coisas de quais a gente nem tem consciência de que está acontecendo, porque tem tipos de eventos, fenômenos elétricos que ocorrem, né, tipo oscilações, que se você não tiver o algoritmo certo para filtrar isso das medidas cruas que chegam do campo, esse evento pode passar despercebido. Então, é importante criar inteligência, algoritmos, para poder extrair informação também dos dados crus, né, das medidas cruas que vêm do campo, né? Ou seja, aumentando ainda mais a observabilidade, né? Eu acho que eu faço uma síntese dos que vocês dois colocaram brilhantemente. Obrigado por compartilhar com a gente também, Lira. Eu acho que a observabilidade ajudou e vem ajudando muito, né? Os mercados de atuação, e agora a gente está falando do mercado de energia, mas principalmente em redução de falhas, ficou muito claro para a gente aqui, mitigação de risco e aceleração de entrega, né? A gente falou agora sobre tomada de decisão rápida, né? Eventos aí inertes que não podem passar desapercebido, né? Então achei esse um ponto bem legal aí. E aí eu vou puxar esse gancho do ROI, que o Lira comentou agora, mas antes de falar um pouco do ROI, esse trade-off, quais foram as dificuldades, vou falar para vocês agora, para os dois, de implementar essa solução? Claro que, né, a gente ainda está numa jornada, tem um processo, mas se a gente colocar isso como trenches, como waves, a gente, né, caminhou até bem. Quais são as principais dificuldades que vocês tiveram para implementar e como vocês veem essa dificuldade hoje com o ROI que vocês já conseguem medir? Posso até começar aqui, até para falar da dificuldade. Eu acho que é legal falar até da facilidade da implementação da ferramenta. Fantástico. Porque antigamente você tinha muito mais dificuldade de implementar uma ferramenta de observabilidade e hoje em dia está sendo mais... Elas eram mais engessadas antes, né? Então antes você gastava tempo na ferramenta e ainda tinha que pensar no negócio. No processo. Agora a ferramenta sai muito mais fácil, acho que esse é o comentário inicial. E a dor está no processo, que é o seu business, é entender ali aonde que você vai ter que chegar. Então acho que essa é a maior dificuldade. É você trabalhar em cima dos seus dados, da sua infraestrutura, trazer as pessoas da empresa para a mesa, discutir o tema, criar a cultura da observabilidade dentro da empresa e ir avançando dentro do dia a dia mesmo do que tem que realmente pensar. E aí o que eu gostaria de colocar como vantagem é que as ferramentas hoje em dia estão muito mais fáceis de serem implementadas. Fantástico. E você, Lira? Olha, mais baseado na minha experiência, eu percebo muito que a dificuldade vem, primeiramente, você tem que reconhecer que tem um problema, né? Uma vez você sabe que tem um problema, como resolver, né? E você precisa ter recursos disponíveis para resolver o problema, porque muitas vezes envolve hardware, equipamento, infraestrutura, ou seja, dinheiro e tempo as pessoas que vão trabalhar nisso. Mas também acho que uma coisa importante, dizendo muitas vezes na empresa, falta assim... aquela pessoa com curiosidade e interessada a tomar riscos às vezes e tentar desenvolver algo que não existe para você poder resolver um problema, sair um pouco da caixa, não usar o método tradicional de sempre para resolver problemas novos, né? Então, a dificuldade que a gente vê é que muitas pessoas estão atarefadas com muitas coisas do seu operacional, mas quando
quando o problema exige uma inovação, às vezes não temos os recursos necessários para partir para uma nova tecnologia ou implementar uma coisa nova. No nosso caso, a gente caiu num campo muito... Dentro do ONS, eu encontrei um campo muito fértil para explorar essas novas ideias. A gerência deu muito suporte a isso. E a gente conseguiu implementar sistemas baseados em open source que conseguiram entregar benefícios dentro de pouco tempo de implementação. E abriram principalmente a mente das pessoas, para que tem outras soluções modernas. E a Vericode ajudou a gente a desbravar a tecnologia. Poxa, a gente precisa de ajuda aqui, esse tipo de tecnologia não está funcionando, o que você sugere? E esse é o tipo de parceria que a gente busca, né, com vocês que têm a expertise nesses tipos de tecnologia. Acho que ficou muito bem esse resumo que vocês deram sobre, né, dificuldades ou facilidades de implementação. Acho que cada mercado, tanto o mercado de energia e operação de energia, tem ali as suas particularidades, e vocês complementaram muito bem com o ROI. Eu acho que ficou muito claro para a gente também, de quem está, né, nos vendo aqui, nos assistindo, conhecendo um pouco mais, tanto do mercado de energia quanto de operação de energia, as suas particularidades. E para fechar esse assunto aqui, como que vocês usariam esse ROI, ou como que vocês gostariam de sugerir, dariam dicas aí para quem está começando, está com um problema similar, talvez em áreas próximas ou áreas diferentes, mas que esses casos que vocês citaram para a gente agora sirva para eles. Como que vocês ajudariam aí a evitar esses erros comuns, usando um pouco desse ROI, usando um pouco da solução de observabilidade? Fala você primeiro, Geber. O que eu consigo colocar como ponto de partida é que, assim como você não pode abrir mão de segurança, você também não pode abrir mão de observar os seus números, né? Eu sou um entusiasta aí da política data-driven, né? Entendo que a gente tem que estar olhando para números o tempo inteiro. Então, quando você tem um sistema, quando você tem uma empresa, você tem que estar olhando para todas as informações possíveis, desde que seja sustentável, né? Obviamente, e que você tem que conseguir tomar decisão com elas. Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade, seja de desenvolver um BI tradicional, seja de desenvolver uma plataforma de monitoramento e observabilidade, a gente tem que defender isso dentro da companhia como algo que, sim, vai ter um ROI, porque eu vou conseguir tomar muitas decisões em cima disso, eu vou conseguir antecipar problemas, se eu evitar uma crise, esse ROI já foi recuperado. Então, tem toda uma forma, né, de tratar o tema dentro da companhia, conseguindo explicar, trazendo a parte técnica, né, coerência para a mesa, e aí acaba ficando mais fácil de defender e mostrar esse ROI. Assim como em segurança, costuma ser muito fácil, porque ninguém quer deixar uma vulnerabilidade lá, e ninguém quer deixar de enxergar um número importante e tomar uma decisão em cima dele. Então, é mais ou menos dessa forma, e obviamente a gente pode trabalhar com um budget de billing e tentar encaixar e não extrapolar também, que é importante para a companhia, essa sanidade financeira. E talvez não começar grande também, né? Então começa às vezes pequeno. Com certeza. Né? E aí você falou um negócio bem interessante, aí você pontuou ali que, né, às vezes a informação está ali. Poxa, você instrumentou talvez ali minimamente, seja numa primeira onda de implementação, já tem informações que antes era mais custosa de obter. Então, você falou, o ROI talvez ali venha, né, de forma muito rápida, né? Então esse arcabouço de soluções que a gente vai implementando ao longo do tempo ajuda com isso. Perfeito. Você concorda com isso, Lira? Não, concordo, e eu complementaria dizendo também, se fosse para dar contribuir aqui nessa parte aqui, é saber como você pode juntar essas informações data-driven, né, de uma forma simples. Essa que é a arte de criação, por exemplo, dos dashboards, que a gente tem trabalhado bastante, né? Como fazer uma tela que representa toda essa complexidade que está ocorrendo aí da operação do sistema, mas de forma simples, de forma que você possa representar a informação em verde, amarelo, vermelho. Se você conseguir traduzir tudo isso em verde, amarelo, vermelho, você teve sucesso. Na representação desse mar de informação, que cada vez mais só cresce, né? Então a gente sempre tem que se concentrar nisso, como traduzir esse excesso de informações em coisas simples,
mas isso exige criatividade, é uma arte. Muito bem colocado. Eu acho que eu até coloco também, né, uma lenha um pouco mais, ou um ingrediente a mais aqui nessa fogueira, que é, a gente está trabalhando cada vez mais no mundo que precisa de colaboração. Então, cada vez mais a gente tem outras equipes, né, a gente trocando informações, cada vez mais equipes são importantes no nosso fluxo de entrega do nosso produto, do nosso negócio, seja a operação, seja o mercado, de fato, ali de comercialização de energia. E é difícil, talvez, você trazer uma outra área para o seu mundo, para o seu entendimento. E, poxa, a ferramenta nos ajudar com isso já é mais de meio caminho andado, né? Então é fantástico. Essa normatização das informações, essa colaboração acaba aumentando. Acho que eu vejo também um ganho muito bacana com isso, né? Bom, a gente já, né, para encerrar aqui um pouco dessa pauta aqui, a gente falou um pouco sobre o ROI. Eu também queria frisar um pouco mais aí para vocês, né? Ficou muito evidente na fala do Geverton e do Lira sobre a parte de troubleshooting, sobre a parte ali de MTTR, sobre a parte de performance. Então, ficou muito claro que a gente acaba, às vezes, né, montando um projeto de observabilidade, esperando de ter alguns indicadores, algumas métricas, e acaba atingindo outras métricas, acaba tendo outras metas também. E aí você fala um pouco sobre performance, Geverton. Na ONS, isso também é importante, Lira? A parte de performance, a relação ao processamento dos dados. Isso, ali, né, a parte toda de ingestão de dados, você tem informação em tempo real, você estava falando sobre um pouco da granularidade. Eu poderia dizer que performance é muito importante, porque um sistema que exige, que é mal arquitetado, os algoritmos não são muito bons, o que ele vai custar mais a você? Mais hardware. E hardware hoje em dia a gente converte em milhões de reais, né? Claro. Então, se você quer fazer uma coisa que tenha alta performance, ele vai acabar sendo mais barato porque você tem hardware para processar isso. Então, eu comentaria essa parte aqui. E também você precisa ter não só performance, mas confiabilidade. Não adianta você ter uma super máquina se os dados que chegam, eles não são... eles não chegam de forma constante, né? Então, performance na recepção e confiabilidade na recepção dos dados, esses dados de qualidade. Então, isso são 2 pontos essenciais para que você tenha sucesso aí na sua operação. Na operação. Para o mercado de energia e comércio, faz sentido também, Geverton, essa parte de performance e confiabilidade? Sim, totalmente. Ainda mais para a BBCE, né, sendo uma infraestrutura de mercado, para a gente é fundamental a gente chegar numa alta performance. Tempo é dinheiro, né? Estabilidade também, né? O sistema tem que estar sempre estável, disponível e rápido, né? Então, a gente fez um trabalho aí nos últimos 2 anos, que a própria Vericode nos ajudou aí nesse monitoramento, que a gente tinha um tempo médio de 5 segundos para a execução das nossas operações, e hoje a gente já está trabalhando há mais de 6 meses abaixo de meio segundo. Fantástico, médio, ganho, né? Então, 10 vezes mais rápido, né? E é nesse trabalho de dia a dia, né? Olhando todos os casos de outlier, causa raiz, solução definitiva, para o projeto ali, não vamos mais fazer esse projeto enquanto não resolver esse problema, o foco é o dia a dia, o foco é qualquer bug, qualquer problema que a gente encontre e não ficar fazendo projeto necessariamente. Então, às vezes a gente tem até que tirar o capacity para colocar numa outra direção, porque a gente encontrou um problema que a gente não conhecia ontem. E que é crítico, então, tem que ser resolvido rápido. Se eu descobri algo, eu criei um monitoramento para eu descobrir as coisas. Perfeito. Aí eu descubro, eu tenho que agir rápido. E isso é como? Às vezes parando o projeto. Então indo lá no board, indo lá na diretoria falando, gente, a gente tem aqui um problema, identificamos, preciso de tanto tempo, de tanto de equipe, sabe? Eu vou precisar parar um desses projetos aqui. Me ajudem. Infelizmente, então, recurso não é infinito, né? Então até nesse cenário a gente chega, por quê? Porque o alvo eu preciso entregar alta performance, alta disponibilidade. Confiabilidade, como o Lira falou. Confiabilidade, tem que estar tudo perfeitinho. Então, acho que esse é o nosso core, né? Então a gente olha para isso o tempo inteiro. Nessa parte daí, fazendo gancho e adicionando a informação a mais, ela é muito quando a gente está em momentos assim de contingências, né? A
apresentação da informação ao operador é crítico, né? A velocidade que você vai apresentar essa informação é crítica, né? Saber que o sistema está no estado X, muitas vezes demora para vir. Muitas vezes ele não tem a consciência de que isso está nesse estado X. Então, tendo algoritmos mais eficientes, ou melhorando a performance dos nossos sistemas e adicionando mais inteligência a esse data mining, a gente consegue economizar alguns minutos que o cara tomaria a decisão. O cara teria que tomar a decisão de forma mais rápida. E minutos em momentos de contingência podem fazer muita diferença. Então, eu adicionaria essa parte aqui, né, de mostrar a informação o mais rápido possível e de forma clara. Então, para isso a gente precisa de performance, confiabilidade e eficiência. Fechou Perfeito. com chave de ouro, vocês mandaram muito bem, show de bola. Para a gente encerrar o nosso Veritalks de hoje, eu vou puxar um tema aqui que, né, os mercados, todas as empresas, indústrias vêm falando bastante. O que vocês veem de salto aí, de observabilidade para o setor energético aí nos próximos 2, 3, 5 anos? A gente ouve falar muito hoje de aplicada, então IoT, né, toda a parte aí de observabilidade para smart grids, então mais automação, compliance, tem soluções, elas têm melhorado, trazido cada vez mais features ali para facilitar. Como que vocês enxergam isso em cada vertente de negócio de vocês, na operação para o Lyra? Eu vejo duas áreas aí muito interessantes, que é a parte da inserção de IA, né, inteligência artificial, nesse processamento de dados. Muitas vezes você precisa de um agente inteligente que possa ir lá e extrair informação. Não substituir, mas... Não substituir, complementar. Perfeito. Ajudar, porque muitas vezes só algoritmos deterministas não são suficientes. Porque o mar é muito diverso, às vezes a situação muda, então uma IA que possa interpretar, por exemplo, um dashboard. Correlação de soluções, o mais eficiente, né, que a gente tem que ter, um dashboard ainda exige um certo nível de experiência. Claro. Aí ela pode olhar isso, resumir em um texto mais compacto, resumir a história toda para a pessoa que interessa, né? Então, acho que vejo muitos trabalhos adicionando IA no sistema, e também vejo muita integração, né, o aumento da observabilidade na parte da distribuição, por causa da microgeração distribuída, essa história do pessoal ter energia solar em casa, pessoal adicionando eólicas no sistema de distribuição. Para isso, a gente precisa aumentar a penetração desses medidores avançados também na área de distribuição. A área de distribuição, ela ainda carece um pouco de medidores inteligentes, né, em cada ponto de entrega, né. Em muitos países, isso já está sendo feito a nível de casa, né? A nível de cada casa já tem um medidor inteligente. E isso aqui no Brasil, acho que ainda tem bastante campo para a gente desenvolver, aumentar a observabilidade, transformar a distribuidora também em um grande data center, né? Porque eu acho que é isso que aí tem bastante benefício a ser conquistado ainda. E que troca informações ali com ele. Porque o sistema de distribuição é muito mais complexo, porque ele é muito mais malhado, né? É uma teia de aranha ali, radial, e muitas vezes a falta de observabilidade pode causar um bairro todo ficar sem energia por muito mais tempo, né? Então, eu acho que ali tem muito mercado, né? De modernização. Muita oportunidade a ser conquistada, tá? Fantástico, muito bem colocado, Lyra. Eu concordo com os seus pontos. Jefferson, quer complementar? Quero sim. Na BBC, concordo com o Lyra, né? A questão de inteligência artificial é um tema aí que deve realmente aprimorar muito, não só o mercado de observabilidade, como o mercado de TI como um todo. E na BBC nós temos um grupo de trabalho constante, olhando diversas frentes de inteligência artificial. Uma delas que dá para destacar aqui para vocês é a questão tanto do diagnóstico rápido. Então, estou no momento de crise, preciso fazer uma investigação e ver o que está acontecendo, que eu estou tendo um problema na minha infraestrutura. Eu ter um agente, ou que eu vou
poder consultar, e ele vai olhar toda a minha estrutura, varrer todos os meus logs e trazer alguns direcionais para a minha War Room, talvez o tempo de eu montar o War Room, o agente já fez toda a varredura. E hoje não, eu tenho que montar o War Room, ter os seres humanos lá, cada um vai olhar uma parte, juntar todas as ideias, etc. Então esse diagnóstico rápido, que seja, obviamente, muito bem interpretado, analisado, né, para a gente sair tomando decisão, mas o tempo de ler 200 mil linhas de log vai ser muito mais rápido para o computador do que para a gente. Destacar pontos em especial, ele pode me ajudar a ver, dá uma olhada nessa linha aqui, que eu acho que está tendo um problema lá no tal pod da sua infraestrutura, que você precisa dar uma olhada nisso, tá topando memória, tá topando CPU, tá topando rede. Então, eu acho que esse diagnóstico rápido é algo que vai ajudar muito. A gente está vendo até tuning também de infraestrutura. Olha o nível que então, a gente onde eu posso trabalhar o tuning, tá no momento legal de se fazer aqui um tuning nessa parte da infraestrutura e aprimorar alguma coisa. Então, acho que esse que é um ponto bem importante. E também fazendo um outro link aqui com essa questão que o Lira comentou de sensores pelo mercado, né? Hoje a gente ainda olha muito poucos dados, né? E eles são não estão todos conectados. Então, acho que esse é o futuro, né? Os diversos dados do mercado começarem a ser mais observados. Ainda é muito pulverizado, né? E se começarem a se conectar, e a abertura do mercado aí com o varejo chegando, né? E podendo vir também para o mercado livre de energia, aí é o boom, né? É a grande oportunidade que vai ter para diversos tipos de soluções, para poder integrar, trazer formas de medir, desde a casa, como o Lira falou, até linha de transmissão, tudo que aí eles já fazem, já trabalham bastante, né? Mas como linkar os diversos dados que a gente tem, como essa união poder tomar decisão em cima. A quantidade de dados vai aumentar ainda mais. Ainda mais. A complexidade também. Exponencial, né? Você tem que trabalhar com mais dados e resumir esses dados de forma que a pessoa possa entender, né? Estamos saindo de centenas de milhares para centenas de milhões. Por isso que a IA tem um papel interessante aqui para ajudar a interpretar essa montanha de dados. Mas eu insisto que a importância e capilaridade dos pontos de medição também. A gente precisa aumentar esse nível de observabilidade no campo, né? Porque sem a medida você não pode... A gente fica só com uma parte, né, do que é observado e fica um outro mundo, outro espaço ainda, bem importante no processo que não é tão explorado ainda, né? Exatamente. Fantástico, pessoal. Pessoal, e com isso chegamos ao fim de mais um Veritalks. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença dos meus convidados, Geberton Silva, Ricardo Lira. Muito obrigado a vocês. Espero que nos sigam nas redes sociais e acompanhem os próximos episódios do Veritalks. Um grande abraço.